Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo, desta vez para responder às vossas questões que vocês me deixaram então no vídeo de 9 anos no canal. Eu não sei quantos vídeos vou fazer, portanto eu vou começar a responder e depois vir que o tempo, com o vídeo está a ficar muito longo, eu paro e respondo num outro vídeo. Quero aproveitar também para agradecer a todos os que deixaram perguntas, o meu muito obrigada, um grande beijinho. Eu tenho aqui o computador ao lado com as perguntas, portanto vamos a isto. A Sofia Ramos perguntou: se pudesse optar por fazer da tua vida profissional o teu hobby, isto é, ler como profissão, optarias? Sim, acho que sim, quanto mais não seja para experimentar. É certo que ler como obrigação, entre aspas, deve ser diferente do que ler para nos abstrair da realidade, como hobby ou assim, mas acho que sim, acho que seria então uma forma de, como se costuma dizer, juntar o útil ao agradável, portanto, iria ler, ia ser uma coisa que me dá muito prazer, portanto, acho que sim, desde que eu pudesse continuar então assim a escolher as minhas leituras. A Cristina Galhardo pergunta: o que achavas das leituras obrigatórias durante o percurso escolar? Algum autor português dessa lista te marcou? Eu do que me recordo de leituras obrigatórias, eu tive, foi no 5º ano, da Alice Vieira, o El Rei Tadinho, Graças e Desgraças na Corte El Rei Tadinho, um monarca iluminado do Reino das 6 Janelas, e depois tive no 11º Os Maias, e no 12º tive a Aparição, e acho que foi também no 12º que eu tive aquela peça de teatro, o Frei Luís de Sousa. E confesso que, olhando então para estas de 11º e 12º, na altura nenhuma me marcou, ou por outro lado, marcou-me uma muito pela negativa. A Aparição do Cecílio Ferreira continua a ser assim aquele meu odiocinho, entre aspas, de estimação. Foi uma leitura muito, muito gostosa, uma leitura que eu não me identifiquei de todo com nada. E portanto foi mesmo um daqueles livros que me marcou, mas pela negativa. Em termos de autores portugueses dessa lista, se calhar o Essa, porque depois, passados uns anos, ainda li alguns livros, não li todos, mas já li mais uns 4 ou 5, e depois, lá está, eu continuo a achar que nós com aquela idade, eu acho que nós temos à volta dos 15, 16 anos, não temos, se calhar, a maturidade suficiente para os Maias. Pode ser o melhor livro do Essa, eu não o nego, mas para quem tem aquela idade, ser passar um calhamaço daquele tamanho, e um livro em que aquele início, continua a ser aquele início do Ramalhete, acho que acaba com quase qualquer pessoa, muito, muito descritivo. Eu acho que nós não temos a maturidade literária o suficiente para aquele livro. Talvez se escolhessem algum mais acessível, se calhar até, quem sabe, o Crime do Padre Amaro, se calhar em termos de temática para os jovens era capaz de ser mais interessante. Portanto, um padre aqui enrolar-se com uma paroquiana, acho que era capaz de ser mais interessante, para os jovens acharem mais interessante a leitura do que propriamente Os Maias. Depois, a Margarida Piteira pergunto antes, se gostas de viajar, que cidades e países mais gostaste de conhecer e quais mais gostavas de visitar? Margarida, eu não conheci infelizmente muitos países, só fui a Madrid, e foi tipo uma viagem de um dia para o outro, e foi em trabalho, deu para visitar ali qualquer coisa no centro de Madrid, mas muito, muito pouco. E depois fui a Palma, numas férias de verão, onde andei então, ia várias praias, ainda fui, não fui às grutas, mas andámos lá depois também a ver algumas igrejas, alguns castelos, portanto conheço mesmo muito, muito pouco. Do que eu gostaria de conhecer, eu gostaria, em termos de cidades, gostaria muito de conhecer Barcelona. Acho que é capaz de ser uma cidade muito interessante, e depois tem um fascínio, sem saber bem explicar como, mas um grande fascínio por Itália. No geral, gostava de fazer assim, quase uma road trip
por Itália, e depois também gostava muito de conhecer a Escócia. São assim, se calhar, os que eu gostava mais de conhecer. A Viviana Santos: qual o teu passatempo preferido, excepto de ler? Eu sou uma pessoa muito pouco interessante, Viviana. Eu leio, eu estou com os meus gatos e basicamente não tenho assim muita coisa. Eu gostava de voltar a introduzir aqui de alguma forma nas minhas rotinas semanais ou mensais, aqui de alguma forma conseguir ver um filme ou outro, uma série ou outra, porque era algo que eu fazia há uns anos. Vi algumas séries, vi alguns filmes, eu gostava, portanto, só que entretanto acabei por deixar de o fazer. O tempo é menor e, portanto, acabei por me dedicar mais à leitura do que às outras coisas, mas gostava então de retomar, não sei bem como, tenho que pensar nisso um bocadinho, talvez para o ano, mas então de uma forma mais regular, ver algumas séries, ver alguns filmes. Depois, a Cláudia Vieira da Silva pergunta: qual a tua viagem de sonho, o motivo? Lá está, falei um bocadinho atrás, talvez a Itália. Eu não sei explicar mesmo, mas mesmo há muitos anos, desde adolescente, que eu sinto um fascínio por Itália. Não sei porquê, mas gostava mesmo. Não sei mesmo explicar porquê, mas sinto assim, não sei, uma atração qualquer por Itália, por conhecer então aquelas cidades, conhecer o país, a língua, a comida. Eu adoro massa também, portanto acho que também seria fácil, mas não sei explicar mais do que isso, mas é mesmo do que me recordo, há mais anos mesmo que eu gostaria, portanto, sei lá, se calhar em alguma vida passada estive em Itália, não sei. 2. Qual a tua atividade profissional? Eu estudei gestão, mas em termos de trabalho profissional eu faço mais gestão de projetos, e estamos a falar de gestão de projetos de obras, portanto acompanhamento da obra, de atividades, atrasos, progresso, também o controle então aqui da faturação do projeto obra, não é? O que é que nós vamos faturar, quanto é que vamos faturar ao cliente, também um bocadinho aqui de controle de faturação de fornecedores, muito por aí, acaba por ser uma atividade mais ligada então à parte de engenharia do que propriamente mais do que aquilo que eu estudei em gestão. Estudei finanças, estudei economia, marketing, e portanto acabo por não aplicar isso tanto. 3. Objetivos, novidades para o canal. Algum projeto que gostasses de desenvolver e que provocasse mais interação com os teus subscritores? Sim, Cláudia, eu ainda não me esqueci do que tu sugeriste. Ando a pensar nisso, verdade. Ando a pensar nisso, assim, como é que eu poderei então fazer isso, talvez para o ano. A Cláudia em tempos sugeriu criar então uma espécie de clube de leitura e ter aqui algumas sessões online. Eu confesso que com sessões online eu acho que não consigo, principalmente em termos de tempo, é algo que me iria ocupar mais tempo, mas ando a pensar, porque não, talvez para o ano, então criar então aqui uma espécie de clube de leitura onde lêssemos num mês um determinado livro, ou lêssemos num mês determinados livros dentro de determinado tema, e depois seria provavelmente, se calhar, num canal do Telegram. Eu também tenho que pensar um bocadinho, ou perceber um bocadinho como é que funcionaria o Telegram, mas se calhar depois ali de forma escrita, porque é algo que nós podemos ir fazendo ao longo do tempo, portanto, quando temos pequenos bocadinhos, do que não propriamente coisas online, como Zoom, como Teams ou algo assim. Isso para mim, em termos de sessão, seria muito mais complicado. Não digo que depois, se calhar, depois com o tempo, no futuro, se calhar conseguiria, mas para já ando a pensar nisso. Em termos de objetivos e novidades para o canal, vão haver novidades agora em breve, para o final do ano. Aqui posso lançar, aqui, uma altura ali assim, mais perto do Natal, vai então haver uma novidade que eu espero que vocês espero que gostem. Será então a recuperação de um projeto
não só meu, mas meu e da minha querida Issa, e portanto eu acho que quem já acompanha o canal aqui há algum tempo vai desconfiar do que é que estamos a falar. Se alguém sabe, se alguém suspeita, deixem-me cá em baixo. Mas eu estou muito entusiasmada, eu confesso que fiquei com vontade este ano e do outro dia estive com a Issa, falámos nisso e então vamos recuperar este projeto que nós gostávamos tanto e também tínhamos muito feedback positivo da vossa parte e portanto eu penso que vai ser bom este regresso. Depois a Isabel Lopes pergunta: com tantos livros que lês, se estivesses que escolher um como livro da vida, qual seria? Isabel, não consigo. Um livro é muito difícil. Eu tenho vários livros que marcaram enquanto eu sou como leitora, enquanto eu sou com os meus gostos pessoais. Eu já comentei isto várias vezes. As Brumas da Avalon, da Bride Bradley, foi quem me trouxe então aqui este gosto para ler, já nesta fase mais adulta. Eu tinha aí os meus 12, 13 anos e amei. Juliet Marília com Stephen Waters também, sem dúvida, aqui da fantasia, me marcou muito. E depois tenho livros como, por exemplo, A Sombra do Vento, do Carlos Luís Chafon, que é um livro excepcional e que eu acho que toda a gente devia ler. O Rebecca, da Daphne Maurier, o Rebecca, da Daphne, que eu adoro e já li praticamente, já li muitos livros da Daphne, mas nenhum outro me marcou tanto como o Rebecca. Em termos de clássicos, O Norte e o Sul, de Elizabeth Gaskell, um livro que eu já li primeiro em inglês e depois na versão portuguesa, porque eu adoro. Já vi a minissérie da BBC, aliás, eu comecei por aí. O próprio E Tudo o Vento Levou também é fabuloso. Depois há tantos outros, mas não consigo dizer só um. Depois, a Jacqueline. O que usas para grafar e o que mudou nesse aspecto ao longo dos tempos? Ela sou muito antiga, acompanho quase desde o início. Obrigada, Jacqueline. Portanto, eu neste momento uso aqui a minha Canon SX740HS. Comprei aqui já há uns anos, há uns 2, 3 anos, não me recordo bem. Antes disso gravava com o telemóvel ou com os vários telemóveis e no início cheguei também a gravar com uma máquina fotográfica muito antiga. Nem me lembro já, nem sei se tenho a máquina, não me lembro já qual era a qualidade, qual era a máquina, qual era a referência, não. Ela tinha uma qualidade de imagem muito fraquinha, tanto que depois comecei então a gravar com o telemóvel e andei muito tempo a gravar com telemóveis, com vários telemóveis. Eu desde que tenho canal, este é o meu terceiro telemóvel, destes assim com câmera. Eu cheguei a ter o meu primeiro smartphone, que também tinha câmera frontal, mas aquilo a certa altura deixou de conseguir ativar. Portanto, a parte aqui do ecrã, que é assim deste lado, que era onde nós carregamos para mudar, não funcionava. Então eu tinha que gravar com a máquina de trás, com a câmera de trás. Então punha um espelho, foi coisas atrás com um espelho, para conseguir então ver se estava enquadrada ou não. Esta tem então um ecrã que vira, por isso é que eu às vezes, em vez de estar a olhar para aqui, estou a olhar para ali, porque tem então o ecrã em cima e consigo ver. Mas aqui em termos de equipamento, sim, mudou então aqui para esta Canon. É uma Canon pequenininha, daquelas portáteis, daquelas que é muito usada para vlogs, que eu não tenho jeito nenhum para fazer e tenho ainda um bocadinho de vergonha de andar na rua a filmar. Talvez um dia chegue lá, mas sim, evoluiu então em termos aqui de equipamento. Acho que era isto que tinhas perguntado. Depois, a Fátima do Abrir o Livro. Se vivesses dentro de um livro, qual o livro que gostavas de viver? E vou responder aqui um bocadinho aqui com a pergunta de baixo. Se pudesses ser uma personagem, qual serias? Eu aqui tenho que responder Stephen Waters. Stephen Waters, da Juliet Marília. Não foi o primeiro livro de fantasia que li, não. Eu comecei, como já disse, pelas Brumas de Avalon, mas tenho um fascínio, tenho um carinho especial por Stephen Waters. É um mundo incrível e gosto muito, portanto, de viver dentro de um livro, ser então dentro ali da trilogia de Stephen Waters, nomeadamente o que eu vou escolher, que é para depois aqui ser com a personagem, qual será então O Filho das Sombras, é o segundo filme
que tem a minha querida Linden. Eu adoro essa personagem e adoro o Bran, o Homem Pintado, portanto é uma das minhas crushes literárias e portanto provavelmente seria esse. A par desse, se pudesse viver e escolher outra personagem, se calhar o Norte e Sul, da personagem feminina, que eu acho que é a Margaret, se não estou em erro. Porquê? Porque faz par romântico com o Mr. Thornton. E é outra das minhas crushes literárias. Qual o autor que mais gostas? Eu tenho vários autores favoritos. Mais uma vez é difícil escolher só um. Eu tenho a Juliette Marillier aqui na fantasia, além de outros autores, mas tentando aqui escolher um para um bocadinho de cada género. Tenho Isabel Allende dentro aqui então dos latinos. Tenho ali dentro dos históricos Stephen Seiler, num período mais antigo da Roma Antiga, num período assim um bocadinho mais recente. Philippa Gregory com a série dos Tudor e dos primos. Dentro depois assim mais da ação e fantasia, e dentro depois mais da ação, James Rawlings, ou então dentro da espionagem, Daniel Silva, e depois aqui dentro do romance contemporâneo, Kate Morton, Leslie Pierce, Christiane Hanna. São assim alguns dos meus autores favoritos. Portanto, é mesmo muito difícil escolher só um. Qual o livro da tua vida? Eu já respondi ali um bocadinho mais atrás, então quando foi a Isabel. Mariana pergunta, qual é o teu trabalho? Portanto, eu já respondi também acima, portanto sou técnica de planeamento de obra, portanto faço acompanhamento de obra e também um bocadinho ali então controle da faturação nossa e do fornecedor. Depois, como escolhes a tua próxima leitura? Normalmente é muito do que... Tem duas partes. Tem quando solicito os livros às editoras, se as editoras os mandam, eles põem-nos numa prateleira específica que é para os ler. Eu gosto de receber o livro e lê-los logo. E portanto, porque se eu estou a pedir o livro, eu acho que devo dar prioridade a ele e acho que a editora não deve esperar muito pela minha opinião. Às vezes esperam ali 2, 3 semanas, não só porque eu estou com as minhas leituras e depois porque gravo e edito e às vezes estou a agendar o vídeo com uma semana de antecedência, também porque eu leio muito, mas então dou prioridade aos livros de parceria e depois é muito aqui naquilo que me apetece, jogando com projetos de meus colegas ou desafios em que esteja a participar, como por exemplo em setembro há o habitual Setembro Thrills da Dora e da Cristina Gaspar, portanto acabo por se calhar escolher mais thrillers do que outros projetos. Temos também em setembro da minha querida Ana Lopes, em setembro em Brasil, e também já li 2 livros para esse projeto, e depois é assim tentar olhar um bocadinho aqui bastante dentro daqueles que ainda não li. Normalmente até o que acontece é ir ao Goodreads e à shelf dos livros que eu tenho por ler, olhar ali um bocadinho para os livros e tentar perceber o que é que me está a apetecer, mas foi muito então aí, lá está a prioridade dos parcerias, depois jogando com aquilo que me apetece com projetos que estejam a decorrer, é muito por aí. Não sei se foi clara, Mariana. Depois a Ricarda Roça pergunta, o que vais fazer às tuas estantes quando já não estiveres por cá? Olha, Ricarda, eu já não vou fazer nada, porque eu já não estou cá, portanto eu já não posso fazer nada. Alguém terá que tratar disso, porque eu já não vou fazer nada. Já não estou cá, não posso fazer nada. Depois a Carla Augusto pergunta, como é que te tornaste leitora? Na tua família é mais leitores como tu? Como eu a ler desta maneira? Não. Como eu me tornei leitora? A minha mãe conta que quando eu era pequena, devia ter aí 1, 2 anos, para me dar de comer. Quem olha para mim agora acha que eu não teria problemas para comer, eu gosto muito de comer. Mas pelos vistos da miúda não lhe achava grande piada, pelo menos no início, era assim um bocadinho pastelona. E a minha mãe então comprava alguns livrinhos, e nomeadamente eram 2 pequenininhos, que era o Tipi-Tap e o Porquinho, e o Tipi-Tap e o Galo. Eu vou tentar, eu acho que ainda tenho alguns por aí, uma fotografia dos livros, eu vou tentar deixar por aqui. E ela diz que me lia aquelas histórias muitas vezes. Eram as minhas histórias preferidas que eu gostava de ouvir naquela altura, e portanto ela lia, e lia tantas vezes que eu já decorava as histórias e já sabia. Ela às vezes queria saltar páginas e eu já dizia, não é assim, é isto, sabe? Lembro depois também ter tido os recortados da Machora,
Tive também aquela coleção da Disney com as cassetes, que tinha o livro e as cassetes de ouvir, e que tinha aquela estante possuída que nós punhamos a cassetezinha devagarinho e mesmo assim aquilo se fosse preciso, caía tudo. Depois passei pela fase de uma aventura, mas quando foi sem a fase de uma aventura, portanto eu já andava na primária, aí terceira, quarta classe, e confesso que lia, mas lia mais era nas férias. E confesso que lia, mas não era algo que me dava tanto prazer como dá agora. Tanto mais a sério, lá está. Começou aí à falta dos 12, 13 anos, quando o meu pai me ofereceu o primeiro filme das Brumas de Avalon. Tanto que eu no início, olha para o livro e pensei, mas para que é que ele me ofereceu um livro? Eu não leio, eu não acho piada. E a verdade é que eu comecei a ler e eu adorei aquela história, tanto que adorei aquela história que quando terminei o livro disse, já terminei, eu já percebi que isto há mais, quero mais. E portanto foi então daí que começou. Obviamente que naquela altura eu lia menos, eram com os livros que me iam oferecendo, eram com livros que eu ia comprando com algum dinheiro que me iam dando nos anos e no Natal, isto mais ou menos, então até ter começado a trabalhar. Nunca fui uma pessoa que frequentasse bibliotecas. Eu sei que pode parecer estranho para muita gente, mas eu não tive esse hábito de bibliotecas. Comecei a ir mais vezes à biblioteca agora, em adulta, depois de ter conhecido a minha querida Isa, e que ela me foi tentando incentivar, mas então foi por aí. A minha mãe vai lendo alguma coisa, nomeadamente alguns romances românticos. A minha mãe gosta muito da Sevefa. E o meu irmão lê também alguma coisa, mas mais tipo Fernando Pessoa, coisas mais Saramago. Não, eu não tenho nada contra, não, mas não é, eu gosto mais de ler outros géneros, apesar de já ter lido alguns livros de Saramago e ter gostado muito, mas não são ao mesmo nível que eu, do género de terminar um livro e começar outro e ler, tipo, numa semana 3 ou 4 livros. Não, de todo, não são totalmente como eu. Depois, eu se calhar vou ler aqui mais uma pergunta e ficam as outras para outro vídeo. Portanto, aqui a última deste vídeo, a Joana M. Gabriel. Consegues descrever o teu gosto literário em apenas 5 livros? Seven Waters, dentro da fantasia. Stephen Saylor, dentro ali do romance histórico, do período Roma-Antiga. James Rawlings, aqui dentro dos livros de ação. Os livros de Christiane Hanna, dentro aqui do romance contemporâneo. E depois estava a pensar aqui o que é que eu vos posso dizer mais. De Isabel Allende, se calhar então dentro aqui dos latinos. Não foi tanto 5 livros, foi então aqui autores. Qual o maior livro que já leste? Provavelmente aqueles livros da trilogia do século de Ken Follett. Um deles, deixem ver se eu consigo, eu acho que é o último, é o mesmo o maior. Portanto, eu li essa trilogia, julgo eu que em 2020 ou em 2021, e eles são mesmo muito grandes, e há um deles que passa das 1000 páginas e provavelmente foi então o maior. Preferias ler um só género literário e podias ler o número de livros que quisesses, ou preferias poder ler de todos os géneros, mas só poderias ler um livro por semana? Estou curiosa. Olha, pois, Joana, eu também estou curiosa. Esta é daquelas perguntas difíceis. Portanto, eu normalmente leio 3 a 4 livros por semana, não contando os juvenis. E então, se só lesse um género literário, podia ler os livros todos que eu quisesse, ou então podia ler todos os géneros e só um por semana. Se calhar escolheria então ler todos os géneros. Eu podia ir variando os géneros, certo? Só podia ler um por semana, mas também se calhar era da forma que eu acabaria por dar prioridade a outras coisas para fazer e não tanto na leitura. Se bem que nos transportes é sempre mais complicado, porque eu ocupo os transportes a ler, mas acho que então preferia ler todos os géneros. Eu acho que sim. E só um livro por semana. Ia ser difícil, mas acho que sim. Então pronto, vou ficar então para já por aqui. Entretanto vou já gravar a segunda parte. Quero mais uma vez agradecer a toda a gente. Um grande beijinho. Eu não andei a dar beijinhos individualmente para tentar não ficar ainda mais longo, mas quero-vos agradecer então do fundo do coração e até à próxima parte.